Nós não podemos ser pegos no engano, amados. Nós precisamos vigiar muito porque existe muito engano sobre a terra e o Senhor está nos alertando, amém? O título do nosso estudo de hoje é: Nunca os conheci, afastem-se de mim. É uma dura palavra, o qual é o próprio Senhor Jesus que diz, amém? A escritura está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 e até o 23, que diz assim: Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não nos profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Amém? Seja bem-vindo, irmão Davi, também. Amém? Então, amados, aqui o Senhor ele faz uma advertência para nós, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas aquele que de fato, verdadeiramente faz a vontade de Deus. Amém? Por que, amados? Porque há muitos falsificadores do Evangelho do Senhor. Há muitos pregando o contrário da verdade. Em outras palavras, da mesma forma que a serpente fez com Eva, assim também, amados, os falsos profetas estão fazendo com as pessoas hoje em dia. Amém? Ele diz que entre os cristãos, nem todos os que estão sentados numa igreja são verdadeiros cristãos. E isso é muito sério, amados. Então você vê que nós temos que policiar, né? Que lugar que nós estamos frequentando. Se de fato, amados, nós estamos sendo conduzidos para o reino celestial ou se nós estamos sendo conduzidos para ficar aqui na terra na grande tribulação. Amém? Porque a palavra aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz assim, ó: Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afaste-se de mim, vós que desobedece à lei. O eu aqui é o próprio Senhor Jesus falando. E ele diz: Eu, Jesus. Amém? Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se nós, amados, estamos na igreja, o objetivo nosso é ir para a eternidade. O nosso objetivo é morar com o Senhor. Agora você imagina uma pessoa ficar a vida toda dentro de uma igreja e ela ser induzido a não obedecer à lei do Senhor e chegar naquele grande dia, quando estiver diante do Senhor, ele dizer que não conhece aquela pessoa, e a pessoa vai falar assim: Senhor, mas eu ia na igreja, Senhor, eu expulsava demônio, eu curava enfermo, mas ele vai dizer: Eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, desobedece a palavra, segue um evangelho paralelo, um evangelho doce. Amém? Aleluia. Então, amados, é algo muito sério. O próprio Senhor, o dono dos milagres, aquele que faz os milagres, dirá: Eu nunca sequer soube o que você fez. Eu nem sabia que você estava fazendo milagres. Olha para você ver que tragédia, amados. Que tragédia é a pessoa chegar naquele grande dia, quando todos estão recebendo a salvação e ela sendo rejeitada por causa do pecado. Você, eu, quando foi que fizemos milagres juntos? Vai perguntar o Senhor. Porque somente eu, o Senhor, faço milagres. Então, que milagre é esse do qual eu nem sei? Então vai ser duro, né, amados? Vai ser muito duro, porque ele vai dizer assim: Ué, mas você fez milagre no meu nome? Como assim?
Eu nem estava com você. Você não obedecia, não fazia a vontade de Deus. Como você fala que fez milagre comigo, que usou o meu nome? Então, amados, isso é muito sério. Amém? Ele está dizendo que vivemos em uma geração onde o casamento é comprometido até o ponto em que o homem também tornou-se casamento. Um homem casando com outro homem, uma mulher casando com uma outra mulher. Então, amados, chegou a um ponto onde a palavra do Senhor ela não está sendo obedecida. Você imagina só hoje, amados, nos dias de hoje, uma mulher chega para o marido e fala assim que quer a separação. Aí ele fala assim, porque você arrumou outro? Ela fala, não, eu arrumei outra. Ou vice-versa, amados. O homem chega para a mulher e fala que quer separar dela. Aí ela fala, você arrumou outra? Ele fala, não, arrumei outro. Quer dizer, nós estamos vivendo os finais do tempo. E muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas. Muitas dessas pessoas estão batendo no peito e dizendo, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou morar no céu. Como vai morar no céu, amados? Então hoje nós vivemos uma geração, amados, onde os jovens estão mudando, né? A maneira natural que Deus deixou. Está pervertendo a sociedade, pervertendo a sua vida, suas famílias. Estão, amados, verdadeiramente caminhando para o inferno. E muitos deles, amados, estão dentro de uma igreja evangélica, que é o mais triste. Estão dentro de uma igreja evangélica caminhando para o inferno. Amém? Então o Senhor nesta noite traz uma advertência para nós. Como que está a nossa vida? Nós estamos obedecendo de fato a Bíblia, a palavra de Deus? Nós estamos verdadeiramente nos arrependendo? Nós estamos verdadeiramente vivendo uma vida santa, uma vida justa? Nós estamos verdadeiramente nos preparando para a vinda do Senhor? O arrebatamento é real na minha vida? O arrebatamento é real na sua vida? Amém? Quando chega no púlpito, conduz as pessoas para o inferno, pois há somente duas mensagens, a mensagem de Deus e a mensagem do diabo. Então, amados, o Evangelho, ele tem duas mensagens. A mensagem original, que é a mensagem da cruz e do sangue, do arrependimento e da santidade, e o Evangelho pervertido pela serpente, que é o diabo, onde pode tudo, onde pode fazer todas as coisas, onde você é aceito com todos os seus pecados. Mas o verdadeiro Evangelho, amados, ele traz o sangue de Jesus para que você seja perdoado e você venha viver em novidade de vida. Amém? Então não há duas mensagens. Ou a mensagem te leva para o céu, ou essa mensagem vai te levar para o inferno. Ou você busca as coisas celestiais, ou busca as coisas do mundo. O Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E você vê que a maioria das igrejas modernas ensina o povo a buscar as coisas da terra e não as coisas celestiais. Amém? Não há três mensagens, por favor, somente duas. Uma mensagem para o Senhor e a outra para o diabo. Cristianismo, não há dois tipos de cristianismo. Ou você é nascido de novo e foi removido pelo sangue de Jesus do pecado para a salvação, porque o sangue de Jesus tem o poder e a capacidade para remover alguém do pecado para o reino de Deus. Ou você é nascido de novo, onde o sangue te removeu do pecado para dentro do reino dos céus, ou você não é nascido de novo. Mas se você olhar a geração do comprometimento, os verá dizendo, não, para mim o sangue não tem poder suficiente para me remover do pecado para a salvação. Amém? Então, amados, o sangue de Jesus tem todo o poder para remover uma pessoa do pecado. Se essa pessoa ainda continua no pecado, depois de ter conhecido a palavra, conhecido a verdade, não é que o sangue de Jesus não fez efeito, é que ela não foi nascida de novo. Ela ainda ama o pecado.
ela ainda não teve um encontro com Deus. Amém? A igreja desta geração está comprometida. Os cristãos estão em algum lugar no meio entre a salvação e o mundo. Então você vê que hoje, amados, a igreja moderna ela está entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ela está no meio. E nós não podemos servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos o diabo. Não tem meio termos. Não tem como você ser, como o profeta do Senhor estava falando outro dia, ser o crente Balaão. O crente Balaão, ele faz a vontade de Deus e faz a vontade do diabo. Como uma pessoa dessa pode entrar no céu? Amém? Nós temos que ser nascido de novo. Quando se olha a vida deles, não precisa nem ir muito longe. Quando se olha as vestes, somente as vestes no Brasil, então você pode rapidamente dizer, você não é nascido de novo. Então, amados, infelizmente o nosso país, ele tem muito má fama lá fora, onde os demais evangélicos dos outros países olham para o Brasil e vê a sensualidade, vê o tipo de veste que as brasileiras usam. Então eles olham para nós lá fora e falam, esse povo não é nascido de novo. Esse povo ainda não sabe o que é viver uma vida santa. Amém? E de fato você vê que quando você sai na rua, é muita imoralidade, é muito pecado, é muita coisa errada, né, amados, que entristece o nosso coração. Mas como é possível que o Espírito Santo não te falou que você tem que sair do pecado e ir para a santidade? Então você vê, essas pessoas muitas vezes dizem que tem o Espírito Santo. Aí o profeta do Senhor pergunta, mas o Espírito Santo não falou para você que você tem que viver uma vida santa? Uma vida separada? Que você tem que deixar a iniquidade? Deixar as vestes imorais? Amém? Você está ciente que há 20 anos havia algumas coisas que você jamais poderia dizer diante do seu pai. Então você vê que hoje, amado, o que essa geração fala para os seus pais, o que essa geração não respeita mais o pai, a mãe, não respeita o idoso, né? Você vê que quando você está dentro do ônibus, tem um lugar preferencial para o idoso, ninguém respeita. Senta o jovem no lugar preferencial e fica lá com seu celular. E se você fala, ainda acha ruim. Quer dizer, perdeu o respeito. Antigamente não era assim. Hoje, amados, você vê que muitos pais têm o desgosto de ver muitas vezes o filho falar assim, pai, eu quero te apresentar aqui o meu marido. Um homem chegar e falar que vai trazer o marido para o pai conhecer. Quer dizer, você vê que é uma perversidade muito grande, amados. Não há um respeito mais, já não há mais o amor. Então você vê que nós estamos vivendo numa geração que realmente, amados, precisa nascer de novo. Por quê? Porque o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, amados. E se o Senhor Jesus voltar e pegar as pessoas dessa forma, essas pessoas não vão subir. Amém? Então, amados, nós temos que zelar pela nossa salvação. Nós temos que glorificar o sangue de Jesus. Nós temos que clamar esse sangue, nós temos que nos arrepender, porque esse sangue vai nos purificar. Esse sangue vai nos dar poder para vencer o pecado. Esse sangue vai nos levar para o céu. É o passaporte para a eternidade, é o sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos vai fazer brancos como a neve. Porque se o dia que o Senhor Jesus voltar, o sangue de Jesus não estiver sobre nós, amados, seremos imundos, seremos podres, seremos totalmente fora do padrão celestial para entrar no céu. Mas se o sangue de Jesus, amados, estiver sobre nós, então nós seremos brancos como a neve. E então nós podemos entrar na presença do Santo dos Santos, amém? E nós iremos poder então encontrar com o Senhor nos ares. Então esse corpo carnal, se nós estivermos vivos, será transformado. E se nós dormirmos no Senhor antes, mas se nós dormirmos no Senhor em arrependimento e santidade, aguardando a vinda do Senhor, então, amados, nós ressuscitaremos primeiro e iremos encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Então, amados,
De Jesus para cá, você tem que entender uma coisa, eu também preciso entender. De Jesus para cá, ninguém entra no céu se não for pelo arrebatamento. Amém? Vivo ou morto, só vamos entrar no céu, a porta é Jesus. E é através do arrebatamento que nós estaremos no céu. Amém? Vocês entendem o quanto essa geração se comprometeu com o pecado? O diabo é um mentiroso. O diabo é um mentiroso porque ele sabe que a salvação é aqui em cima e o mundo está lá embaixo. Então o diabo traz para dentro da igreja aquilo que você chama de doutrina de Balaão. Então, amados, nós chegamos num tempo que o diabo ele faz assim. O diabo muitas vezes não pode pegar um cristão e levar ele de novo para as religiões pagãs, né? Então o que ele faz? Ele pega aquelas religiões pagãs e traz para dentro da igreja evangélica. Então ele faz aquela igreja moderna se transformar naquelas religiões que é contra o reino de Deus. E é onde eles começam a usar descarrego arruda, vender chavinha, cajadinho e introduzir um monte de heresias nas igrejas. Aí muitas outras igrejas que nem eram uma igreja de heresias começam a seguir o mesmo modelo e começam a profanar. Então a igreja que não tem o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, ela vive um evangelho paralelo. E o evangelho paralelo leva para o inferno. Por quê? É um evangelho pervertido. É um evangelho que não tem como entrar no céu. Por quê? Porque é um evangelho que aceita o pecado. Então, amados, é aí que mora o perigo, amados. É quando o pecado entra dentro da igreja moderna e as pessoas que estão ali começam a se comprometer com aquele pecado. E aquele pecado começa a fazer parte da vida daquela pessoa. E ela já começa a viver no pecado achando que está certo. Achando que só pelo fato de estar dentro da igreja, ela vai entrar no céu. E muitos estão tão enganados que estão expulsando demônio, curando enfermo, estão fazendo milagres, prodígios, falando línguas estranhas, que não é a língua dos anjos celestiais, mas a língua dos anjos que caiu. Amém? Então você vê que nós estamos num ponto crítico da vinda do Senhor Jesus, onde a apostasia está tomando conta. Onde, amados, se nós não tivermos a misericórdia do Senhor, se cumpre aquela palavra, que se não fosse o amor de Deus pelos eleitos, até os eleitos seriam enganados. Olha só para você ver. Então, se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Amém? Balaão descobriu que o rei que estava enviando para amaldiçoar os israelitas não podia lutar contra os israelitas. Então Balaão fala para aquele rei iníquo: tem um truque que conheço e de como destruir esse povo. Este povo serve um Deus ciumento, um Deus zeloso. Ele serve um Deus muito, mas muito zeloso. Então, se você quiser acabar com eles, não vá com o machado para tentar cortá-los, pois não será bem sucedido. Então olha para você ver a estratégia aqui do diabo. O diabo usou Balaão para falar para aquele rei. Falou assim: rei, não adianta você ir contra esse povo com espada. Lembra que no passado, amados, os cristãos eles morriam, eles eram mortos, eram perseguidos. E quanto mais eles matavam os cristãos, mais os cristãos se tornavam fortes, mais cheios de fé. Então, o diabo ele usou essa estratégia do Balaão. Falou assim: não adianta eu matar esse povo. Não adianta eu querer matar os eleitos. Então, o que eu vou fazer? Eles servem um Deus zeloso. Então, se eu fizer com que o pecado entre na vida deles, o próprio Deus será contra eles. Olha só para você ver. Porque Deus não aceita o pecado. Então, o diabo quer fazer o quê? Que você aceite o pecado na sua vida. Porque se você aceitar o pecado na sua vida, ele sabe que o próprio Deus virá contra você. O juízo de Deus virá contra você. Não precisa o diabo ir e batalhar contra você. Porque se ele for batalhar contra você,
ele vai perder. Mas se ele fizer com que você aceite o pecado, então o próprio pecado vai te derrotar, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Amém? Por isso Jesus derramou o sangue, para que nós viéssemos a ser livres do pecado. Então, se você vê um cristão que ele é escravo do pecado, ele não nasceu de novo. Ele não recebeu o sangue de Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando ele estava aqui, ele disse assim: o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se o pecado domina ele, então ele é escravo do pecado. Amém? O Deus dele, Jeová, é muito forte, mas se você quiser acabar com eles e derrotá-los, simplesmente vá e faça que ele se comprometa na forma como eles o adoram. Faça apenas com que ele se comprometa na maneira como adora Jeová. Uma vez que ele se compromete com o pecado, compromete a adoração a Deus, então você pode relaxar. Você não terá que lutar, pois o próprio Jeová irá golpeá-los com juízo. Olha só para você ver qual a estratégia que o diabo usa hoje, amados. Por que a igreja moderna se corrompeu? Porque o diabo trouxe o pecado para dentro da igreja. O diabo fez com que os líderes aceitassem o pecado. Então hoje você vê, se uma pessoa está no pecado, ela fala assim: não, eu vou em tal lugar que eles me aceitam. Ah, se a pessoa é divorciada e quer casar de novo, não tem uma igreja ali que aceita, eu vou lá. Por quê? Aonde o pecado já domina, é aonde ela vai ficar enganada. Porque naquele grande dia o Senhor Jesus vai dizer: eu nem te conheço, afasta de mim. Então você vê que será duro, né? Esse golpe. Você entendeu o truque do diabo para comprometer a igreja? Ele sabe que se você se comprometer na salvação, o próprio Jeová irá te destruir. Ele irá te julgar. Vocês entendem a artimanha do diabo? Então você vê que é simples. O diabo ele pensou assim: já que eu não posso levar as pessoas para o pecado, para a prostituição, então eu trago o pecado, o adultério, eu trago a sensualidade, a imoralidade para dentro da igreja. Então o diabo falou na igreja moderna: não, pode vestir qualquer roupa, não tem problema. Deus só quer seu coração. Deus sabe que você é fraca. O levantar, cair é do homem, levantar é de Deus. Ah, todo mundo peca, quer dizer, fazendo com que as pessoas permaneçam no pecado, porque ele sabe que se a pessoa continuar no pecado, é o próprio Deus que vai lutar contra ela. Não vai ser nem o diabo, amém? Ela vai te pôr de frente com o Criador. Então, quer dizer, você vê que ele usa de uma covardia, não é verdade? Ele, sabendo que o ser humano, ele quer prosperidade, quer dinheiro, quer as coisas pecaminosas dessa vida, quer fama, quer isso, quer aquilo, então ele faz com que tudo isso é possível para aquele homem através do pecado dentro da própria igreja. Aí o que acontece, amados? Quando chegar naquele grande dia, muitos desses que estão nessas igrejas modernas vai chegar e falar: Senhor Jesus, eu estou aqui. E o Senhor Jesus vai falar assim: afasta de mim, eu não te conheço. Aí a pessoa vai tomar um choque, porque aí vai acontecer igual o Lázaro e o rico. O rico também falava que era crente, falava que era filho de Abraão, não é verdade? Quando ele morreu, ele foi lançado no tormento eterno. Quando ele chegou lá, ele falou: pai Abraão, o que está acontecendo? Eu sou seu filho. Então, quer dizer, se ele fosse filho de Abraão, ele estaria do lado de Abraão, como Lázaro estava, não é verdade, amados? Então, você vê que é um perigo muito grande que a nossa alma corre se nós não vigiarmos. Se nós, não é muitas vezes, amados, antigamente a gente pensava assim, que o fato de estarmos numa igreja evangélica já era suficiente para a salvação. Mas nós sabemos que tem muitas que quem está pregando ali é o diabo. Por quê? Porque tem apologia ao pecado, à imoralidade, ao adultério, ao divórcio e a muitos outros pecados, amém? Por causa do comprometimento, o céu está aqui e o mundo está aqui. Ele traz os cristãos no meio do caminho, de tal forma que eles se desviam. Em Gênesis 3, no versículo 15, diz assim:
farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então você vê que o Senhor Deus, ele deixou bem claro, amado, que tem que haver inimizade entre a luz e as trevas. Mas o que o diabo está fazendo? Está fazendo com que haja uma amizade entre as trevas e a luz, entre o pecado e o mundo. E é isso que está acabando com a igreja. Amém? Se você é a geração que faz acordo entre a luz e as trevas, onde não há mais diferença entre vocês e o mundo, aqueles que chegarem num comum acordo com Satanás e disseram que por conveniência agora se comprometeram e entraram em acordo em algumas coisas, saiba que o diabo está dizendo: olha, você não mexe comigo e eu não mexo com você. Olha só para você ver a estratégia. Então o diabo está falando assim, ó, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um acordo. Eu não mexo com você e você não mexe comigo, né? Mas o Senhor diz, eu tenho que colocar inimizade entre você e Satanás. Entretanto, você descobre que hoje, que são amigos, eles concordam. Então, quer dizer, é aí que a palavra diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quando nós somos amigos do pecado, amigos do diabo, nós nos constituímos automaticamente inimigos de Deus. Amém, amados? Então, nós vivemos um tempo muito delicado, um tempo onde nós precisamos vigiar, um tempo onde nós precisamos verdadeiramente zelar pela nossa salvação. Nós temos que verdadeiramente se preparar para a vinda do Senhor, porque nós temos que entender